Oi, pessoal. Vamos aí continuar estudando a exclusão mútua com espera ociosa, né? E dentro deste tipo de exclusão mútua, nós vamos estudar aí a alternância obrigatória, tá? Então, em aulas anteriores, nós vimos a exclusão mútua com espera ociosa, com método de interrupções, nós vimos com bloqueio de variável, lock, e essa aula a gente vai estar falando aí da alternância obrigatória. Bom, a exclusão mútua com espera ociosa, o nome é bem implícito, né? Que é quando ocorre que a CPU ela fica ociosa por determinados momentos. Tá? O que é essa ociosidade? Lembra na aula que eu falei para vocês? É como se a CPU ficasse constantemente testando uma condição, uma variável. Tá? Fica perguntando, e aí, tá pronto? E aí, tá pronto? E aí, tá pronto? Tá? Então, isso é o que a gente entende por espera ociosa. O algoritmo, se vocês vão encontrar no livro do Tannenbaum, esse algoritmo, Sistema Operacional Moderno, tá? O algoritmo ele é bem enfático, a gente percebe que existe um while. Um while, então, como vocês podem acompanhar aqui o início do algoritmo, vamos colocar aqui, ó. Nesse início de algoritmo, a gente inicia aí testando justamente o que aqui? A espera ociosa. Tá? Então, aqui tem uma condição que se ela for falsa, se ela for verdadeira, a CPU vai ficar testando esse laço de repetição. Entendido? Espero que vocês tenham entendido esse conceito de espera ociosa. Vocês já entenderam a questão da exclusão mútua. A alternância obrigatória é o quê? É quando eu tenho dois processos, né? Então, a gente tem aqui o P0 e o P1. E eles vão utilizar a CPU, cada um em determinado momento. Tá? Esse algoritmo da alternância obrigatória, ela tem uma variável que a gente chama de spin lock, que é a variável que vai controlar a entrada e a saída do processo, a entrada do próximo processo na CPU. Tá? Então, executando o algoritmo, vamos lá, P0, a gente inicializa sempre esse turn, essa variável vez, com valor setado de 0. Né? Então, se ela é 0, então entrando no laço aqui no enquanto, turn, ele é diferente de 0? Não, essa condição é falsa. Se é falso, o que eu não vou ficar dentro do laço. Vai entrar, P0 vai passar o laço. Quando ele passa o laço do algoritmo, o que vai acontecer? Ele vai entrar na região crítica. E ele vai permanecer nessa região crítica de acordo com o quanto dele. Tá? Então, o tempo que ele vai ficar ali nessa região crítica depende de quem? Do quanto do processo. Tá? Então, pela figura, a gente vê aqui o processinho P0, ele dentro da minha região crítica. Por outro lado, até nesse momento, o que está acontecendo? O processo 1 foi lá e testou quem? Turn. Ele está constantemente pedindo a atenção de quem? Da CPU. Por quê? P0, vocês concordam? Vamos analisar. P0 passou o while, então saiu da CPU e foi para onde? Para a região crítica. Só que nesse momento, a CPU desviou a atenção porque quem chamou ela? P1. P1 está perguntando, ele quer entrar também na região crítica. Então, o P1 vai perguntar lá assim, o while turn é diferente de 1? Sim, o turn é diferente de 1, a gente sabe que o turn ele é 0. Então, se essa condição é verdadeira, galera, o que vai acontecer? Eu vou ficar nesse loop aí, nessa espera ociosa. Enquanto essa condição não for falsa, tem que ser falsa para que eu saia desse laço. Tá ok? Então, vamos voltar agora, vamos analisar aqui, ó. Vamos nesse cenário aqui agora, tá ok? Nesse cenário, a gente já inverteu. Então, se P0 quer entrar na região crítica, agora o turn tá quanto? Tá 1.
Se o turn é 1, turn é diferente de 0, verdadeiro. Então, o que vai acontecer ali? Uma espera ociosa, tá? Um loopzinho aqui. Enquanto está acontecendo esse loopzinho aqui, quem entrou lá, ó, turn é diferente de 1, 1 é diferente de um falso. Então, quem entrou, quem passou o while foi P1. P1 entrou agora na região crítica, tá vendo? Tá? Então, a gente tinha, no cenário anterior, o turn igual a 0. Quando o turn era igual a 0, a gente tinha que quem entrava, P0. Quando o turn tá igual a 1, quem tá entrando é P1. Então, a gente já consegue ver que vai alternando a vez dos processos. É uma alternância obrigatória, tá? Agora, nós precisamos saber como que esse turn ele é alterado. Quem altera? Se inicialmente a gente sabe que o turn ele é 0. Quem alterou esse turn para 1? Né? Então, no algoritmo, a gente consegue ver o seguinte, que o algoritmo ele tem assim, as seguintes etapas, né? Então, ele primeiro, o while, se o while for verdadeiro, o processo, perdão, deixa eu pôr o slide correto, ele vai, aqui ó, se for falso, ele vai para onde? Para a região crítica. E ele vai permanecer nessa região crítica de acordo com o quanto do processo, como eu tinha falado para vocês, ok? Após essa etapa, deixa eu ver se eu consigo, gente, pegar uma canetinha aqui. Após essa etapa, o próximo comando, tá? O próximo comando que vai ser executado, então, eu entrei na região crítica, fiquei na região crítica de acordo com o meu quanto. E depois eu fui lá e alterei turn para 1. Então, tem uma linha de comando que quando o processo sai da região crítica, ele automaticamente altera o turn para 1. Então, opa, P1, eu já saí da região crítica, agora você pode entrar, tá ok? Essa é a ideia. E assim eles vão alternando. E quando eu saio da região crítica, aí vem outra linha de comando, onde que o processo ele vai para a região não crítica, ok? Então, o processo, esse algoritmo, ele consiste num while, que é testar a condição, testar esse spin lock, colocar o processo, a vez do processo na região crítica, alterar o turn para que o outro processo entre e pôr o processo também na região não crítica. Tá? Só que aqui tá legal, tá bacana, a gente consegue ver que essa alternância, que esse algoritmo funciona bacana, porque a gente está analisando, por enquanto, processos que têm o mesmo tamanho de quantum, né? Aí o algoritmo funciona perfeitamente. Tá ok? Em próximo vídeo nós vamos ver quais são as desvantagens e as implicações que o algoritmo traz para nós, tá bom? Vou fazer num próximo vídeo para não ficar tão grande o nosso vídeo aí. Beleza? Até mais, pessoal!